Agora vamos falar de futebol. Pela Série D do Brasileiro, o Imperatriz conquistou um ponto fora de casa e ganhou uma posição na tabela. Veja como foi a quinta rodada. Pela segunda rodada consecutiva, o jogo do Imperatriz terminou sem gols, desta vez em Juazeiro do Norte contra o Guarani. O outro resultado foi favorável ao Cavalo de Aço. O Santos do Amapá venceu o Palmas pelo placar mínimo no Zerão. O Colorado Maranhense entrou na zona de classificação na vice-liderança do Grupo 2, com a mesma pontuação e vantagem sobre o Palmas no saldo de gols. O River segue em primeiro com 6 pontos. Já o Santos do Amapá entregou a lanterna ao Guarani de Juazeiro, que ainda não venceu no campeonato. Já pela Série B, o Sampaio Corrêa folgou no final de semana após vencer o Bragantino por 2-0 na terça-feira. O tricolor permaneceu na quinta colocação e a segundona tem um novo líder. Veja como foi a 17ª rodada. No estádio Independência, o América Mineiro derrotou o Paraná por 2-0. Gols de Robertinho e Tony de pênalti. Na Fonte Nova, o Bahia não tomou conhecimento do Boa Esporte e goleou por 4-1. Ironicamente, o gol mais bonito foi da equipe mineira, com Tadeu de voleio. Permanece o Calvário do Ceará, derrotado pelo Vitória, em plena Arena Castelão, 2-1 para o time baiano. Com direito a recorde de público no Arruda, o Santa Cruz derrotou o Botafogo. O gol foi do dono da festa, Grafite, na reestreia pela Cobra Coral. Por 1-0, o Luverdense venceu o Paysandu. O Atlético Goianiense derrotou o Macaé e o CRB bateu o Náutico. Na partida com maior número de gols, o Criciúma se impôs contra o Oeste, 3-2 no Heriberto Rilse. O único empate da rodada aconteceu no Romildão, 2-2 para o Mojimirim e ABC. A segundona tem novo líder, o Vitória, que foi a 31 pontos e melhor desempate que Bahia e América Mineiro. O Botafogo caiu para a quarta colocação com 30 pontos, 2 a mais que o Sampaio Corrêa, quinto colocado. Na parte de baixo da tabela permanecem no Z4, ABC, Boa Esporte, Mojimirim e o Lanterna Ceará. E para falar sobre a rodada do fim de semana, aqui no nosso estúdio, Nicolau Leitão. Boa tarde, Nicolau. Boa tarde. Vamos começar falando do Imperatriz? Imperatriz, é curioso o grupo do Imperatriz, porque de 10 jogos foram 6 empates e 4 por 0-0. E o Imperatriz contribui para isso, porque os 2 últimos jogos do Imperatriz terminaram exatamente nesse placar sem gols. Então é um grupo muito equilibrado, as definições certamente vão ser... o grupo só vai ser definido nas últimas rodadas. O Imperatriz que joga agora volta a jogar domingo contra o River, que é o líder do grupo, fora de casa. Vamos ver o que o Imperatriz consegue trazer de Teresina. Na Série B, os jogos não afetaram a posição do Sampaio, né? O Sampaio fez o papel, o dever de casa, ganhou do Bragantino, uma campanha muito boa em casa do Sampaio. O destaque é a fase negativa do Botafogo. Então o Sampaio está ali a 2 pontos do Botafogo e o secador tricolor deve continuar contra o Botafogo, ver se consegue já alterar, inverter essas posições. Já amanhã, que tem rodada cheia, o Sampaio volta a jogar aqui no Castelão, são 2 jogos seguidos em casa, e aproveitar esse momento, tentar ganhar do CRB. O CRB que faz uma campanha bastante irregular, especialmente fora de casa. O CRB foi derrotado 5 vezes fora de casa. Para amanhã o time como é que tá? Teve uma baixa. O Valber saiu lesionado e não deve se recuperar. O Léo Condé deve escolher entre o Cleitinho, que é uma formação mais ofensiva, eu aposto no Cleitinho. Tem gente falando que o D é uma alternativa, mas eu acredito mais na entrada do Cleitinho, para cumprir a função parecida, próxima ao do Valber, ali fazendo a ligação do meio-campo com o ataque. E é interessante, a gente vem falando de público, a direção do Sampaio ela vem promovendo uma promoção para esse jogo de amanhã. Para os setores 2, 3, 5 e 6, com R$30 mais 1 quilo de alimento não perecível, o torcedor leva 2 bilhetes. Então é o momento de aproveitar, o Sampaio tentando essa arrancada para entrar no G4, precisa secar aí os adversários, mas pelo menos para ficar ali no bolo, é um jogo fundamental para o Sampaio confirmar essa boa fase no Castelão, excelente fase no Castelão. Então essa promoção, esse horário das 7 horas da noite, a gente fala é um horário bastante complicado para o torcedor que sai do trabalho, muito trânsito. Então certamente vai entrar muita gente com o jogo em andamento, mas... O importante é que a torcida compareça, né? Tá na hora da torcida mostrar força, que vinha mostrando nas últimas temporadas, que esse ano caiu um pouco a média de público. A direção do Sampaio ficou atenta a isso, bolou essa promoção. Vamos ver se vai dar resultado amanhã e vamos ver se o time continua rendendo bem também, porque o CRB está na parte de baixo da tabela, mas já diria o poeta, o jogo é jogado e lambaria é pescado. Então tem que levar a sério, não adianta achar baseado nos números e achar que já ganhou, tem que confirmar dentro de campo.